Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer receber você para juntos meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 2, versículos do 23 até o versículo 28. Agora, façamos a leitura. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É importante que tenhamos claro, ao lermos essa passagem bíblica aqui, que a palavra de Deus ela é entregue para nós a fim de cuidar da nossa vida. E não que devamos usar a palavra de Deus para cuidar da vida dos outros, ou para usá-la como instrumento de julgamento e régua para medir a atitude alheia. É evidente que Jesus está falando aqui para os fariseus acerca dessa passagem de Davi, de que as coisas são feitas para servirem os homens, e não que os homens devem se prostrar e servirem as coisas. Por isso, Jesus, ao fim do Evangelho, diz que ele é Senhor também do sábado. O sábado para o judeu é um dia muito importante, de culto a Deus, no qual não se fazia nenhuma atividade voltada para a remuneração ou trabalho que exercesse dele um esforço que tirasse tempo de dedicação que ele faria para Deus. E dessa forma, os fariseus aqui veem que quando Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, eles veem muito mais do que um escândalo, porque tem duas situações aqui. Primeiro, que o sábado era importante, e segundo, quando Jesus usa o Filho do Homem como adjetivo, nós podemos lembrar em outras passagens bíblicas, que, se eu não estou enganado, no livro de Daniel, que essa interpretação do Filho do Homem se relaciona com uma visão de um ser humano além da naturalidade. Ou seja, Jesus está dizendo nas entrelinhas que ele, Deus, é Senhor das coisas e que Deus fez tudo para que nos servisse e não para que nós sejamos escravos das coisas. Tudo que você tem quando é usado como uma ferramenta nas mãos de Deus é louvável, mas quando as coisas começam a ter você para elas, aí você está caminhando para rumo uma ruína. O problema nunca foi ter dinheiro, mas foi ter o dinheiro como seu senhor. É aí que está. E muitas pessoas interpretam várias passagens bíblicas de maneira equivocada. Lembremos sempre que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro e não o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor sufocante a uma pessoa que se torna o ciúme acaba sendo a raiz de um mal que leva até com que a vida do outro seja prejudicada. Então que hoje nós possamos ter em mente que a palavra de Deus serve para ajustar a nossa vida e não que nós devemos pegar ela para ficar medindo a vinda dos outros e tentando enquadrar os outros numa régua de condenação. No tempo que nós vivemos é muito importante termos na nossa vida, por fim, esse equilíbrio cristão, na qual nós devemos ter uma postura que, ao invés de afastar as pessoas de Deus, com o nosso comportamento coerente, semelhante a Jesus, possamos atrair as pessoas para perto dele. E isso entra muito na questão familiar. A nossa família é o lugar, é o ambiente, é o campo em que a única e talvez a melhor maneira de se evangelizar as pessoas é sendo mudo. Exatamente. As pessoas de casa, nós temos um certo desafio a levá-las com as palavras, porque elas conhecem os nossos defeitos e onde nós erramos no passado. Por isso, na sua família, na sua casa, evangelize com as ações e dessa forma
as pessoas estarão atentas às suas palavras. Deus abençoe você por ter chegado até o fim dessa meditação. Deus nos convida a ter um equilíbrio cristão, a ser alguém que convida pessoas para o reino de Deus com um espírito dócil, manso e humilde, e não aquele religioso chato que fica enquadrando as pessoas na régua da Bíblia, na qual tudo é proibido, mas você já entendeu. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nós não devemos nos deixar se dominar pelas coisas, e muito menos pelas regras que sufocam o amor de Deus na nossa vida. Que Ele te abençoe e te fortaleça hoje e sempre, e amanhã, se Deus quiser, eu vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!